Às vezes a gente não sabe direito o que a gente quer. A gente só aprendeu a definir o que a gente não queria, pensando que a gente estava definindo o que queria. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente não tem uma perspectiva do que, de fato, nós fomos feitos para ser. A gente acaba perseguindo expectativas do que a gente gostaria de ser, ou a gente imagina que seria bom ser. Eu tenho feito uma pergunta muito interessante, porque ela me desafiou. Qual seria a sua reação se você chegasse lá no céu e acordasse exatamente com a mesma aparência que você tem hoje? Antes de todos os retoques. Sabe aquela aparência que você já mexeu um punhado nela assim? Aí você chegar lá e Deus fala assim, era isso aí. Sempre foi isso aí. Seria interessante, né? Acho que seria uma surpresa legal, né? Assim, porque quando a palavra de Deus fala da gente, e ela fala de Cristo, ela fala assim, nós olhamos para Ele e não vimos nele beleza que nos agradasse. Eu acho que quando Deus está perguntando lá para o paralítico, Ele está perguntando mais ou menos isso, né? Assim, o que de fato você quer ou qual é a sua expectativa? E eu acho que a gente responde mais pelo lado da expectativa frustrada do que realmente alguém que já sabe o que realmente quer. Por isso que é tão fácil a gente transferir o que a gente pensa que queria para aqueles que não nos ajudaram a alcançar isso, não é? É mais ou menos a resposta dele. Ninguém me ajuda. E eu vou te falar uma coisa. Toda vez que você precisar de ajuda, quem vai aparecer nos seus 40, que é os 38 mais 2, quem vai aparecer às vésperas de você ser realmente alcançado pelo que Deus planejou é o diabo. O diabo é mestre em oferecer ajuda. Porque não é de ajuda que a gente está precisando. Nós estamos precisando de orientação. Orientação. E foi isso que Jesus acabou respondendo para aquele paralítico. Jesus não o ajudou, Jesus o orientou. Então, quando Deus chegar para você e falar assim, o que você quer? Talvez a melhor coisa que a gente tinha que falar para Deus foi assim, não sei, me orienta. Porque nesse momento agora eu não estou sabendo nem o que eu realmente deveria querer. Porque às vezes a gente chegou num estado de vida que a gente não sabe definir direito o que seria o melhor da gente querer. Então o melhor era a gente ser o quê? Orientado. Hoje a gente vai celebrar aqui um batismo, né? E foi interessante porque esse batismo vai trazer na sua corrente outro batismo. E eu tenho compartilhado com alguns amigos pastores que aqui na nossa paróquia é interessante, porque aqui a gente não tem dia marcado para batizar, vocês já perceberam isso? Aqui é todo dia. Quando eu vim para Goiânia, isso já fazem 22 anos, eu recebi uma palavra profética. Acho que uma das coisas que eu mais ia fazer aqui em Goiânia era batizar. Batizar adultos e crianças como se fossem crianças. Então ia chegar um punhado de gente para batizar, e todos eles crianças, que o que eu mais ia fazer aqui era batizar só criança. Amém? Adultos e crianças que precisavam ser orientados. Então, antes do batismo, eu queria compartilhar uma palavra aqui, que a gente começou a compartilhar ontem. Ontem a gente estava celebrando o aniversário da Lana.
E foi um tempo assim muito especial. E a palavra que a gente compartilhou ontem no aniversário dela falou muito comigo. Ao compartilhar com ela, na verdade, eu estava ministrando a minha própria vida. Porque eu sou filho de joalheiro. Eu cresci nesse ambiente. Já compartilhei aqui várias vezes sobre o ouro. Por que o ouro se tornou um metal precioso? E aí você guarda isso no seu coração. O que fez com que um mineral se tornasse assim tão precioso? Pelo seguinte: a humanidade, com o tempo, ela precisava encontrar formas de traduzir o que era permanente. Porque tudo na vida é passageiro. Então, como é que você vai traduzir riqueza através de alguma coisa que é o quê? Passageira. Então, o que era mais precioso para a vida humana? O que é mais precioso para a vida humana? A eternidade. Alguma coisa que permaneça. Alguma coisa pela qual valha você se sacrificar tanto. Então, como o homem foi punido com a morte, e Deus escreveu a eternidade no coração do homem, então qual é a aspiração da humanidade? A aspiração da humanidade não é o poder. A aspiração da humanidade é a eternidade que talvez o poder consiga. Amém? Porque ele quer perpetuar, ele quer saber que aquilo continua, porque senão não vale o sofrimento. Mas tudo que o homem pode adquirir é passageiro. A formosura é passageira. As riquezas são passageiras. A comida é passageira. Porque senão o cara fazia o quê? Ele fazia uma joia de contrafilé, de costelinha de porco. Ele pegava o prato predileto dele e pendurava no pescoço. Não vai adiantar. Por quê? É passageiro. Por melhor que seja a roupa dele, é passageiro. Por mais caro que seja o sapato, é passageiro. O automóvel, passageiro. Tanto é que as pessoas tentam, às vezes, preservar isso. Ele se torna um colecionador, um acumulador, mas mesmo assim é passageiro. Então, como é que a humanidade foi definindo que havia uma diferença entre riqueza e nobreza? Que não adiantava ser rico se não fosse o quê? Nobre. Aí ele começou a produzir joias, pertences de coisas que eram o quê? Mais permanentes. Então isso começou a adquirir um valor. Então aquilo que tinha valor agora passou a ter o quê? Preço. E aí o que tinha valor passou a ter preço, mesmo que aparentemente não servia para outra coisa. O ouro não servia para comer, mas servia para comprar comida. Amém, amados? Por que isso? Porque ele precisava encontrar alguma coisa que mostrasse em qualquer ambiente, em qualquer geração, em qualquer cultura, que ele estava de posse de uma coisa rara e permanente. Aquilo se tornou um bem, porque o homem precisava encontrar alguma coisa que traduzisse, que representasse a posse de um bem permanente e, portanto, valioso. E principalmente uma coisa que não podia ser falsificada. Não era uma coisa que você podia produzir, não tinha jeito de você produzir ouro, nem tinha jeito de você produzir brilhante. Não tem fábrica de ouro, tem fábrica de joia de ouro. Amém, mano? Você tem fábrica de carro, você tem fábrica de casa, você tem fábrica de comida, mas você não tem fábrica de quê? De ouro. Então uma coisa é aquilo que você manuseia, aquilo que você elabora, e outra coisa é aquilo que você encontra na sua forma natural, rara e consequentemente preciosa, porque é permanente. E aí essas coisas têm características muito intrínsecas, muito próprias. Eu já falei aqui, por exemplo, do ouro.
O ouro ele tem a ductibilidade. O que é a ductibilidade? Ele pode ser submetido a fogo, a qualquer tipo de estresse. Você pode bater no ouro. Se você bater no aço, ele oxida. Ele muda as suas características. Então o aço, se ele sofrer, o aço é duro. Mas se ele sofrer algum tipo de agressão, ele muda as características no lugar onde ele foi agredido. O ouro não muda. Quanto mais submetido a fogo, mais ouro ele fica. E aí você pode laminar o ouro até ele ficar um cordão mais fino do que o fio do seu cabelo. E ele continua sendo o quê? Ouro. E ele continua conduzindo através dele a corrente, o que for, porque ele não altera as suas características. Outro dia eu fiz uma pergunta pessoal, a gente já falou sobre isso aqui, eu estou repetindo para a gente chegar onde quer chegar, que muita gente não imagina que existe ouro transparente. A proteção solar do visor, do capacete dos astronautas é de ouro. Ele foi laminado numa espessura tão fina que ele é transparente. Mas ele está lá porque ele não muda as suas características e com isso ele consegue filtrar os raios nocivos da luz solar. Fantástico isso, não é? Pensar que existe ouro transparente, que existe um fio de ouro mais fino do que um fio de cabelo, só para você ter uma noção do tanto que ele pode ser laminado sem perder as características. Se você pegar o equivalente de duas moedinhas, você pegar duas moedas de 50 centavos e pegar o equivalente daquele peso e tamanho em ouro, e você filetar ele, você for esticando ele num fio, ele vai se tornar um fio mais fino do que o fio do seu cabelo. Sabe quantos metros vai ter esse fio? Com aquela quantidade? 80 quilômetros. E vai ser o quê? Ouro. Então alguém tinha que encontrar uma coisa que traduzisse essa... Mas aí o que eu queria falar hoje mesmo, que eu estava conversando ontem lá no aniversário da Lana, é sobre o brilhante. Você coloca a imagem para mim, Daniel, que eu mandei para você? Porque isso tem tudo a ver com o batismo, viu, Nanza? Viu, Felipe? Tem tudo a ver com a vida da Aurora, viu, Laís? Amém? Seguinte, isso aqui, ó, são os 3 estágios do brilhante. Ali é o carvão mineral, aqui é o diamante e aqui é o brilhante. 3 expressões da mesma coisa. Se você pegar a composição química desse pedaço de pedra escura aqui, ó, tem a mesma composição, mesma coisa, os mesmos elementos. Se você submeter uma decomposição química, você vai encontrar a mesma coisa. A mesma coisa que está lá no brilhante é a mesma coisa que está aqui no diamante e a mesma coisa que está aqui no carvão. Só que isso aqui pega fogo. O carvão, apesar de ter a mesma substância, ele é corruptível. Esse é o carvão mineral usado para acender as lareiras, principalmente na Europa. Ele vira cinza. Ele queima. Do que ele é feito? Ele é feito de detritos, barro, folha, pau, tudo aquilo que vai decompondo. E lá já há uma profundidade muito grande, submetida a uma pressão, principalmente pressão muito grande, ele se torna isso aqui, ó. Então, o lixo, essas coisas vão se tornando o carvão. Então, o entulho vai sendo prensado a muita pressão e calor. O calor e a pressão faz o carvão. Depois, o carvão submetido a mais pressão, agora exclusivamente pressão. É só pressão. A pressão torna isso aqui, ó, o diamante. Aí, quando você encontra um diamante, ele já não é carvão. Ele é puro. Uma das características de um bom diamante é que ele tem que ter grau de pureza, totalmente contrário ao carvão.
E aí você vai submeter o diamante a um processo abrasivo, a lapidação. E aí, a hora que ele é lapidado, ele revela a sua interioridade pura. E por que ele é multifacetado? Porque como ele é uma pedra pura, ele tem uma capacidade de difração. Se você submeter ele a uma exposição da luz solar, ele consegue traduzir todas as cores que até então são invisíveis na luz. Então ele revela o visível do invisível. Então, o brilhante revela o invisível do invisível a partir de uma pedra que é um diamante, que teve que ser submetida à pressão para alcançar um grau de pureza, para que depois fosse lapidado e revelasse o visível do invisível, a partir de uma coisa que é totalmente opaca e que não reflete coisa alguma e pode inclusive ser desfeita com calor. Fantástico isso, né? E sabe o que muda na composição química deles? Nada. São a mesma substância. Não teve alteração. E aí eu queria ler com você 2 Coríntios, principalmente aos pais dos batizandos aqui hoje. 2 Coríntios 7, versículo 5. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso algum. Diga comigo, repouso algum. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Aprenda a dar descanso para a sua carne, mas não dê repouso para ela, amém? Glória a Deus. Nossa carne não está precisando de repouso, entendeu? Ela está precisando de quê? Descanso. E descanso é o que você entende dos processos que a carne tem que sofrer. E a carne precisa sofrer processos que não dá a ela repouso para que ela possa encontrar descanso. Glória a Deus. Se você não aprender a sofrer os processos da sua carne, tentando dar a ela repouso, você vai tirar dela o quê? O descanso. O brilhante, volta lá, por favor, Daniel. O brilhante é o resultado, o brilhante é o resultado de uma carne que não teve repouso. Então o brilhante é a forma descansada de uma coisa que não teve o quê? Repouso. Mas viveu todos os processos. Ele diz assim: não encontrei repouso. Certo? A nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo. Diga comigo, em tudo. O nosso problema é que a gente acha que pode sofrer em alguma coisa e outra não. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo na vida tem que produzir em nós a pressão necessária para que a gente encontre o verdadeiro propósito dela. E o nosso problema é que a gente quer distrair. Não distraia. Não distraia, o tempo todo Deus está falando com você para cumprir o processo. Amém? Então, concluindo, ele diz aqui, ó: em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Qual foi a queixa do paralítico lá? Ninguém. Então, sabe, amado, de fato, sabe o que pode acabar com a gente? As nossas expectativas frustradas que nos levam a um processo de solidão. No fundo, o que está acabando com a gente não é a falta do recurso, porque a cura estava lá. A cura vinha de tempos em tempos. Às vezes a cura já passou por você. Muitos dos problemas que podiam estar sendo resolvidos
já estariam resolvidos, não fosse o ressentimento que vai se apropriando da gente, as frustrações que vão tomando conta da gente e a solidão a que nós vamos submetendo uns aos outros. E no fundo, porque a gente está precisando o quê? De orientação, enquanto nós estamos pensando que nós estamos precisando é de quê? Ajuda. E aí eu vou te falar uma coisa. Sabe como é que essa pedra escura, opaca, sem valor algum, chega naquela pedra lá, brilhante, reflexiva, iluminada? Sabe como é que aquele que é aquilo que não reflete coisa alguma, passa a ser aquilo que reflete todas as nuances, todos os tons, todas as cores do invisível? É pelo seguinte: aqui todas as moléculas e partículas estão desorganizadas. A pressão submetida ao carvão organiza as moléculas para que elas se tornem o quê? O brilhante. Então a pressão vai organizar de tal maneira que uma coisa que tem a mesma composição da outra vai ter uma aparência absolutamente diferente. Então isso aqui agora é conhecido pela sua pureza e pela sua dureza. Isso aqui é conhecido pela sua impureza. E consequentemente ele é corruptível. O carvão é corruptível, ele pode ser queimado. E ele é feito de impurezas. Mas essas impurezas, submetidas a muita pressão, elas podem se organizar de tal maneira que ele se torna uma coisa pura, dura e incorruptível. Depois essa pedra dura e pura vai passar por processos externos de lapidação. Aí a lapidação, que é uma abrasão externa, vai dar para ela todas as facetas necessárias para que ela possa refletir a luz que incide sobre ela. Então, se eu não estiver disposto a sofrer pressão interna e processos de lapidação externa, as coisas não vão se organizar na minha vida de modo a me tornar aquilo que de fato eu fui feito para ser. Alguém que reflete todas as nuances da luz de Cristo que incide sobre a minha vida. Então eu não estou precisando de ajuda. Eu estou precisando de quê? Orientação. O diabo te oferece ajuda para que você permaneça o quê? Carvão. O Espírito Santo te oferece orientação para que você se torne o quê? Brilhante. Agora, sabe o que é fantástico? É que todo brilhante é diamante. E todo diamante é carvão. Então, ainda que você tenha vindo ao mundo numa aparência carvão, é diamante. E ainda que você já esteja num estado que não é mais carvão, é diamante, você foi feito para ser o quê? Brilhante. Então, todo brilhante é diamante e é carvão, mas nem todo carvão vira o quê? Diamante. E nem todo diamante vira o quê? Brilhante. Então, apesar de você ter nascido carvão, talvez você já esteja diamante. Se você não se submeter aos processos de Deus que vão lapidar você, você não chega a ser o que você foi feito para ser. Apesar de você já ser. Então, às vezes, eu já sou uma coisa que eu não me submeto ao processo para me tornar o que eu de fato fui feito para ser, apesar de ser. Então, tem gente que vai morrer no estado o quê dele? Carvão. Ele foi feito para ser carvão? Não. Ele só não quis se submeter ao quê? A pressão que é fazer dele um diamante para tornar ele um brilhante. Por isso que Paulo falou, sabe por que eu não tive descanso? Porque por dentro, pressão. E por fora, lapidação. Fui pressionado por dentro e lapidado por fora. Agora, o que ele diz que trouxe o consolo? A comunhão. Sozinho, meu irmão, não dá.
Sozinho você não vai aguentar a pressão. E nem os processos. Então nós não estamos precisando de folga. Nós estamos precisando de quê? Descanso. E o que vai trazer descanso para você nesse processo? Comunhão. Então cuidado com a sua solidão. Cuidado para você não estar levando seus filhos a um ambiente solitário. Porque eles vão sofrer pressão. E depois eles vão sofrer processos abrasivos, agressões, lutas, desafios. Nós, todo ser humano, todo mundo está aqui, nasceu carvão. Todo mundo aqui é um brilhante que nasceu o quê? Carvão. Você não é um carvão que nasceu brilhante. Você é um brilhante que nasceu carvão. Sabe o que vai acontecer com a sua vida, independente dos pais maravilhosos que você tem? Pressão interna. E sabe o que a vida de fora vai te oferecer? Lixa, agressão, o tempo todo processos abrasivos. A pressão vai tornar você diamante. E as relações vão tornar você o quê? Brilhante. Sabe qual a única forma de você aguentar isso? Em comunhão. Não, com gente, é Tito. Porque com Deus todo mundo já nasceu tendo. Isso, porque é o irmão que afia o irmão. É só você entender que ele não está fazendo aquilo e que aquilo não é prejuízo. Aleluia. O irmão amola o irmão, é o irmão que vai polir o irmão. Então, se eu não tiver isso, não tem consolo. Porque o que vai consolar o diamante? Ele perceber que com o tempo ele está se tornando brilhante. Amém? Porque senão eu vou morrer o quê? Puro, duro e sem brilho. Já não é carvão, mas não reflete toda a beleza que podia refletir. Porque continua o quê? Lá, sozinho, escondido, enterrado num buraco. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Então nós precisamos saber que há coisas que ninguém vai entender com você, porque vai ser o quê? Pressão. E a pressão está fazendo o que com você? Está realinhando suas moléculas para te entregar a sua verdadeira natureza eterna. O diamante já é para sempre, mas ele ainda não cumpriu o seu propósito brilhante. É a relação que vai trazer para você todo o brilho, todo o testemunho, todas as multifacetas, toda a multiforme expressão da graça. Então tem muita gente que está se contentando em morrer salvo, mas não em cumprir o seu propósito. O diamante já está salvo de ser carvão, mas ele ainda está escondido, ele está guardado, ele ainda está informe. Agora ele precisa passar por um processo de transformação para revelar toda a sua riqueza, toda a sua beleza. Sozinho você não vai conseguir isso. Por isso que a queixa do paralítico qual foi? Não há ninguém. Então no fundo aquele homem não estava morrendo de paralisia. O que era o maior problema dele? Do que ele se queixou para Jesus? Jesus falou assim: você quer ser curado? Ninguém me ajuda. Assuma isso, que muitas vezes não é o problema, mas é o lugar onde você está enfrentando o seu problema. Amém, amados? Não é o problema que está matando, porque às vezes já não é mais um carvão, já é um diamante.
mas você não está vendo propósito naquilo, você não está conseguindo ver brilho, você não está conseguindo refletir, você não encontrou ainda a multiforme expressão de tudo aquilo. Então você já até venceu algumas pressões internas, mas você ainda não entendeu o propósito que você de fato cumpre na vida. Glória a Deus. Aleluia. Então, que benditas pressões e benditas abrasões. Glória a Deus. A relação é para que a gente possa encontrar multiformes expressões daquilo que de fato já é, mas ainda está informe. Está permanente, está para sempre, mas ainda não reflete toda a sua beleza, todas as suas nuances. Então vamos completar o processo. A pressão interna realinha, orienta e nos torna a matéria-prima daquilo que Deus quer fazer, mas agora lá, enfrentando as lutas, os desafios, os enfrentamentos, porém não sozinho, a gente vai refletir toda a beleza da glória de Deus, sempre que a luz de Cristo incidir sobre nós. Amém? Glória a Deus. Eu fiquei muito alegre com essa figura, né, esse caminho, e é tão legal perceber que não houve mudança. Sabe o que está acontecendo? Muita gente está esperando mudança, e não houve mudança aqui, só houve transformação. Fantástico isso, não acha não? No ouro é a mesma coisa. Está vendo como é que às vezes você está colocando sua confiança naquilo que muda? O dinheiro, o patrimônio, os bens, tudo isso muda, mas a humanidade lá de trás entendeu que ela precisava colocar, traduzir os seus valores naquilo que não muda, que pode ser transformado sem mudar. E as pessoas estão colocando a ideia naquilo que tem que mudar, mas que ele não quer transformar. E aí você acaba colocando sua confiança naquilo que é passageiro, porque você aprendeu a querer mudança em vez de querer o quê? Transformação. O que muda não tem valor, só tem valor aquilo que, sendo transformado, não muda. Deus nunca quis mudar você. Ele só está querendo o quê? Transformar você numa expressão brilhante daquilo que Ele fez você para ser. Glória a Deus. Aleluia. Depois você arruma um recursinho aí para dar um brilhantezinho para sua namorada, nem que for daqueles chibilzinho mesmo, aqueles bem petitiquinhos, tá bom? Não, mas pelo amor de Deus, você não compra para ela, você não compra para ela um zircônio de meio quilate, você dá para ela um chibil. Chibilzinho é uma pedrinha assim que é menos fugiu o nome aqui, quando nem não é medida em quilate, não, pois eu lembro o nome, quando é fração. Você dá um trenzinho assim que tem uma lente, mas olha que a lente é o trem, entendeu? Não adianta o cara e não ser o trem. Amém, amado? Glória a Deus. Aleluia. Depois você vai completando, depois lá com o tempo você manda fazer um chuveiro. Antigamente tinha um chuveiro. Chuveiro era uma coleção de pedrinhas menores. Estou falando sério, não estou brincando não. Aleluia. É porque essas coisas, tá vendo como é que isso era uma forma de falar? O cara queria dar um anelzinho de brilhante para a namorada dele para dizer o seguinte: você pode achar que é petitinho, mas é para sempre. Não estou ganhando comissão de ninguém não, mano. E nem vai ter uma banca ali vendendo anel no final, não. É só para te instruir o que as coisas falavam umas para as outras. As pessoas queriam presentear com coisas que traduzissem constância, permanência, incorruptibilidade. Agora hoje não, vira uns trem assim,
É para todo mundo ver. Menos para a pessoa saber. É para causar uma impressão e não para firmar uma convicção. Amém? Então aprenda a conversar com as pessoas com aquilo que traduz nela o quê? Convicção, e não que causa uma grande impressão. Glória a Deus, fica aí o testemunho, e aí para você entender por que essas coisas, é uma linguagem. Amém? Vem cá, Felipe, Laís, com a gloriosa Aurora. Depois nós vamos chamar aqui também, depois na sequência já vai ficando preparado aí, o Carlos, a Heloísa, junto com o Miguel, tá bom? Glória a Deus. Vem cá, pode vir, todo mundo está com vontade de vir aqui. Vem cá, Nazir. Vem cá, pode vir cá, João. Vamos lá, pode vir. Vem todo mundo que está aqui. Tia, padrinho. Quanto mais testemunho em favor da Aurora aqui, melhor. Cadê o Nazir? Vem cá, Nazir. Me ajuda a segurar aqui. Pronto. Graças a Deus. Recebeu a palavra aí? Essa menina nunca vai precisar de ajuda. Só de orientação. Ela já nasceu carregando tudo que ela precisa para se tornar a pessoa que ela foi feita para ser. E às vezes na tentativa de ajudar nossos filhos, nós estamos colocando a confiança deles naquilo que não permanece. Estamos ensinando eles a gostar e a querer e a traduzir riqueza naquilo que não permanece. E isso vai desorientá-los, vai tirar eles do rumo. Quer garantir o futuro dessa menina? Então apresenta para ela o eterno dela. Para que se um dia ela olhar uma pedra de carvão, ela diga assim: é brilhante. Ela não vai se deixar levar pelas aparências. Não coloque na vida dos seus filhos a confiança no que é aparente. Mas esteja com eles para que eles possam aguentar o quê? A pressão que vai orientar os processos. Amém? Depois ajude eles a aguentar os processos, que vai lapidar essa menina até ela refletir toda a luz de Cristo. Glória a Deus. Por isso que ela é a aurora, aquilo que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Amém? Então não tinha jeito de batizar a Aurora, se não falasse uma coisa o quê? Brilhante. Glória a Deus. Mas ela não precisa de recurso. Ela não precisa de ajuda. Ela precisa de quê? Orientação. Ela precisa saber que apesar das aparências, das circunstâncias, ela vai alcançar aquilo para o que ela foi feita. Não, Ana? Com certeza. Vem cá, ajuda o tio aqui, ó. Vem cá. Traz aqui, vovó. Passa um pouquinho na cabeça da mamãe, vê se ela acha bom. Aí, pronto, todo mundo. Aurora, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome é luz mesmo.
é brilho. Porque o Senhor vai aperfeiçoar processo na sua vida até a perfeição. Para que toda a luz de Cristo, nas suas mais diferentes nuances, possam ser reveladas através da sua vida e da sua caminhada. Trazendo luz para toda a família. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Uma honra, meu amigo. Que alegria. André, benção, viu? Maravilha, Daís. Privilégio. Meu filho. Você quer um filho lá em casa? Nós sabe disso. Irmão do Paulo Neto, você sabe. Não tem alegria maior que ver vocês aí dando fruto. Viu? Graças a Deus. E no particular aqui, Aurora, chapinha não é de Jesus. Você segura essa aí, viu? Tá bom? Valeu. Bênção. E agora a gente quer chamar aqui o Miguel, acompanhado do Carlos, da Heloísa e de quem mais? Vem cá, corre. E aí, velho? Pensa. Carlos, é isso? Maravilha, Heloísa. Pensa, viu? Alegria. Viu? Surpresa boa, né? A mulher tá até tremendo aqui, de tanta alegria. Viu? Miguel. É engraçado, né? A palavra de Deus diz que a gente acha, presta atenção no que eu vou te falar. A gente acha que é a gente que traz os filhos da gente para a presença de Deus. E não é. São eles que nos trazem. Esse menino aqui desse tamanhozinho, sem saber, ele veio trazendo todo mundo devagarzinho, entendeu? Antes de nascer, ele já foi trazendo. Porque os mais velhos foram percebendo a bronca de ter os mais novos e começaram a pensar como é que vai ser quando o mais novo tiver um mais novo ainda. Entendeu? Então o neto foi trazendo os pais e foram trazendo os avós. Amém, Nazir? Não é isso? Olha o tanto de gente que a Aurora vem trazendo já antes de vir à luz. O Miguel já era esse arcanjo, esse anjo anunciador. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Ajuda a segurar aqui. Olha aqui, Miguel, ó. Você não assustar. Vem cá, com a mãozinha aqui. Olha lá, ele não está nem vendo. Esse é focado, velho. Olha o olhão. Amém. Miguel, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você é um proclamador, um anunciador de boas novas. O testemunho está aqui. Em silêncio você proclamou. Em silêncio você convocou. Em silêncio você está trazendo seus pais, sua família, a cada vez mais conhecer daquilo que o Senhor quer realizar através da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Privilégio. Amém. Graças a Deus. Amém. Vai na paz, proclamador. Trombeta. Amém. Benção, irmãos. Quem crê nessa palavra? Então, a gente queria não sair daqui hoje sem ter um tempo assim, ter uma expressão no livro dos Salmos que era selar. Selar era assim, você ouvia uma coisa, aí você parava um pouquinho para deixar ela descer a um lugar de repouso no seu coração. Eu creio que hoje a gente precisava de um selar aqui antes de ir embora.
eu tenho meditado constantemente nessa palavra, em que Paulo fala assim, pressões por dentro, lutas por fora. E eu creio que, em função das nossas expectativas, a gente corre um sério risco de inverter isso. E aí, sem perceber, você começa a fazer as pressões de fora se tornar lutas internas. É mais ou menos Paulo dizendo assim: por dentro eu sofro pressões, e por fora eu sofro combates. E aí, se você não tomar cuidado, você começa a enfrentar combates por dentro. Isso significa que você passou os inimigos para dentro e as pressões para fora, sendo que você tinha que deixar os inimigos de fora e as pressões de dentro. Porque as pressões são as lutas que você enfrenta com você mesmo, que Paulo chama de temores. E os combates é aquilo que você enfrenta com tudo aquilo que é estranho a você. Então você pode, em função das pressões que você vai sofrendo dentro de você e resolvendo bem, você pode conseguir enfrentar as lutas sem fazer com que uma raiz de amargura brote no seu coração. Porque ele é só inimigo fora, ele não é inimigo dentro. Mas se você não souber administrar isso, aí você acha que ele está fazendo uma pressão e ele vira um inimigo dentro. Não deixe que as suas lutas de fora se transformem em inimigos dentro. Mas continue a fazer pressão sobre você mesmo e sofra as suas pressões internas, para que de fora você tenha lutas e por dentro você tenha pressões. Porque nunca um inimigo vai passar para dentro de você como inimigo. Porque por dentro de você há uma pressão para que ele continue sendo sempre amigo. Amém? Por isso que quando Judas traiu, ele era um inimigo de fora. Mas Jesus tinha uma pressão por dentro que continuava chamando ele de amigo. E só com muita pressão interna para você chamar um inimigo de amigo. Mas se você não tiver essa pressão interna, logo ele passa para dentro. E aí ele vira seu inimigo dentro. E aí ele contaminou você. Fantástico isso, não é? Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Então, por dentro, pressão. Amém? Que a pressão vai alinhar as coisas. Por fora, amigo ou inimigo, lapidação. Glória a Deus. Pronto. Por fora é lapidação. Por dentro é pressão. Essa pressão que originou, inclusive, sua pergunta. Essa pergunta foi: meu Deus, mas e aí? Aí, pressão. Se você levar pela consideração de você não ter comunhão, mas você passar a ver todo mundo como inimigo. Porque você acaba considerando os amigos eventualmente inimigos só porque eles estão lá lapidando você. Então pronto, inimigos ou amigos vão lapidar a gente, glória a Deus. Por isso, dentro do meu coração, eu vou continuar fazendo pressão para chamar todo mundo de quê? Amigo, porque eu estou vivendo o processo de Deus. Amém? Está vendo como é que eu não estou precisando de ajuda? Porque às vezes eu estou esperando um amigo para me oferecer ajuda. E o que ele vai me oferecer é o quê? Mais lapidação. Porque no fundo o que eu estava precisando é de orientação. Amém? Amém, meu irmão? Glória a Deus. Vamos ter uma palavra aí de quietude aí. Você guarda o seu coração e aí a gente vai... A Michelle vai ministrando um cântico para nós bem... Aquele lá que você estava cantando hoje, Transforma-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me.
flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, Deus, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia. Usa-me. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado porque todo aquele que é nascido do Espírito é orientado, é guiado pelo Espírito. Quantas vezes a gente queria ajuda e o Senhor sempre lá para nos orientar. Porque na verdade o Senhor já nos abençoou desde os lugares celestiais, toda a ajuda que nós precisamos. Nós já viemos com ela, nós carregamos em nós as virtudes, as bênçãos. O Senhor nos abençoou nos lugares celestiais para cumprir um propósito. Na verdade, Senhor, nós não temos falta de coisa alguma a não ser de iluminação do nosso entendimento, de orientação dos nossos passos, para saber dar rumo próprio a tudo aquilo que o Senhor já colocou em nós e sobre nós. Que nós possamos ter esse olhar para os nossos filhos, olhar para a nossa família, saber suportar e encarar toda a pressão, toda a luta interna de reorientação, para estarmos aptos a lidar com todas as circunstâncias à nossa volta, em que cada uma delas vai refletir um aspecto da luz de Cristo, para que a fé seja a certeza de que através de nós aquilo que ainda não foi visto se verá. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho, a comunhão, o testemunho, o consolo, a orientação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre. Amém. Pai, ainda na tua presença, Senhor, aqui como igreja, como povo, nós queremos declarar a bênção do Senhor sobre todos os nossos irmãos que estão lá no sul agora, fazendo um trabalho, Senhor, de conhecimento, de avaliação, de percepção. Ilumina os olhos deles para que eles possam trazer para nós toda a orientação de como é que nós vamos cooperar, ajudar, socorrer nossos irmãos e irmãs em momentos de tanta aflição nos anos que virão. Há um trabalho, meu Pai, nosso Pai, a ser feito, que vai levar tempo, que o Senhor nos dê perseverança, sensibilidade, disposição, continuidade, longanimidade, para sermos esteio, apoio, vínculo na vida daquelas famílias. No nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus, tem um grupo nosso lá fazendo uma avaliação bem tática, de conhecimento, de percepção, de entendimento. A gente continua recebendo donativos que serão encaminhados ao longo do tempo, mas nosso empenho aqui está bem concentrado mesmo naquilo que a gente pode oferecer de ajuda para os anos que virão. Amém? Está aqui nossa conta para você ser coparticipante do nosso desafio. Aqui não é simplesmente, se quiser ofertar, você oferta, toda oferta é bem-vinda, toda contribuição é bem-vinda, mas a gente quer sempre despertar aqui uma consciência de continuidade, de responsabilidade. Não contribua como alguém que está querendo ficar livre da responsabilidade, mas participe como alguém que está assumindo responsabilidade. Amém? Às vezes a pessoa contribui como quem quer ficar livre da responsabilidade, em vez de participar como quem está assumindo a responsabilidade. Nós queremos encontrar pessoas que assumam conosco a responsabilidade. Uma boa semana para todos. Vamos em paz. Estou saindo aqui meio rapidinho, porque ainda agora vou celebrar um casamento ali, viu? Hoje é só festa, tá bom? Graças a Deus. Amém. Como abrigo no deserto.